Fala pessoal, tudo beleza? Galera, vamos para a correção do nosso simulado e antes da gente começar a corrigir, eu já quero te avisar algumas coisas. Quando eu montei esse simulado para vocês, é o nosso primeiro simulado do Perspectiva CBMERG, a ideia foi fazer ele o mais próximo possível do simulado da prova da UERJ, do exame discursivo da UERJ. E se você fez o exame da UERJ do último ano, você sabe que ele foi temático, o tema dele foi metrô. Então todas as questões, de uma certa maneira, dialogavam com esse tema. Eu construí esse simulado para vocês conversando sobre o tema trânsito. Então todas as questões versam sobre esse assunto. Então elas dialogam com esse cenário. E aí eu também já vou te avisar uma outra coisa. A gente, além do formato, como vocês já devem ter percebido, que é bastante próximo do que você encontra na própria UERJ, a gente buscou fazer questões que dialoguem com o mesmo grau de dificuldade. Algumas coisas mais maliciosas, porque é bom treinar duro, porque quem treina duro joga fácil, mas o olhar é muito similar. Então, vamos lá, e eu não quero nessa correção simplesmente resolver a questão com você. Eu vou te mostrar como você deve fazer para não perder ponto. E principalmente, se você já é experimentado no exame da UERJ, se você já vem tentando o CBMERG há um tempo, você sabe que você recebe lá a sua prova e vê que perdeu pontos e fala, pô, perdi minha vaga, por quê? O que eu errei? Por que o cara tirou isso de mim? Então eu vou buscar te chamar a atenção para esses detalhes, para que você não fique perdendo esses pontos de bobeira, tá? Então vamos lá. Primeira questão, olha o que ele diz. Ele fala assim, em acidentes de trânsito é muito comum ouvirmos a expressão, a culpa é de quem bate por trás. Isso ocorre devido ao fato que, no dia a dia, é praticamente impossível respeitar os parâmetros legais para distanciamento de veículos. Por um mal súbito, o motorista da frente pisa repentinamente no freio e o carro para em 3 segundos após o início da frenagem. Sabendo que os dois carros encontravam-se em movimento a uma velocidade de 72 km por hora, separados por uma distância de 5 metros, determine se ocorre ou não a colisão, levando em conta as informações dadas no problema e sabendo que o motorista que vinha atrás teve um tempo de resposta de 2 segundos. Admita que ambos os veículos possuam praticamente a mesma eficácia na frenagem. Então repara, pessoal, a gente tem aí um exercício de cinemática e um exercício combinado. Você tem uma parte do exercício que está em MRU, uma parte do exercício que está em MRUV. Então, ele é um exercício que foi criado em camadas, uma questão que cobra você resolução em camadas. A primeira coisa, quando você estiver fazendo a prova, seja o mais organizado possível. Você está vendo que eu fiz um esquema? Então eu botei lá os dois carros, vou botar a distância que os separa, Então eles estão distanciados aí por um ΔS de 5 metros e eu vou anotar as informações para primeiro prestar atenção e não perder nenhum dado, segundo, para ver a questão das unidades, se está todo mundo dentro do SI, porque se você não respeitar o SI, o examinador vai cortar ponto seu na sua questão ou vai inviabilizar ela inteira, tá? Então, a velocidade de ambos era de 72 km por hora. E aí, de cara, eu já vou ajustar. Eu sei que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo tem que dividir por 3,6, Então a velocidade que eu vou usar é uma velocidade de 20 metros por segundo. E aqui uma dica que eu te dou, tá fazendo prova? Opa! Foi mal, galera. Tá fazendo prova? Passou para a unidade certa, risca a anterior. Risca esse cara. Eu já vi muitos de vocês fazendo isso em prova e às vezes a gente fica até chateado de ter que tirar a sua questão porque o candidato esqueceu o que tinha que usar efetivamente. A galera faz o certo e na hora de fazer a conta na pressa acaba pegando a informação errada. Então não vacila com isso, tá? Ele disse que o tempo foi de 3 segundos, E ele dá mais alguma informação, Ou não? É isso, Ele diz que pisa no freio e o cara para ali, Então a velocidade final, essa aqui é a velocidade inicial, A velocidade final é 0. Repouso. Vamos pensar que a gente está analisando isso aqui, Isso é do motorista 1, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de 1 e eu vou chamar esse cara aqui de 2, beleza? Agora vamos analisar do motorista 1 o que aconteceu com ele. Por quê? Eu sei que ele vinha a 20, levou 3 segundos para parar, porque ele diz que se para a velocidade final dele é 0. Então isso aqui é um MRUV, movimento
retilíneo uniformemente variado, né? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou descobrir a aceleração, no caso a desaceleração dele, e vou descobrir que distância ele percorreu por conta desse mal súbito que ele sofreu, né? Então, ó, vamos pensar aqui, ó, no 1, V igual a V0 mais AT, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, mais a aceleração vezes o tempo de 3 segundos. Passando esse cara lá para o outro lado, vai ficar menos 20 igual a 3A, né? Portanto, A deu menos 20 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Aí muitas vezes você fala assim, ah, então eu vou dividir. Não faz isso, tá? Chegou numa fração e ficou um negócio estranho, relaxa e continua fazendo, porque muitas vezes você vai usar aquilo em algum lugar e aí vai cancelar as coisas e a sua resposta já sai organizada. É importante você observar o seguinte, o sinal deu negativo e a velocidade dele está para aquele lado, ela é positiva, né? Para cá é positivo. Eu sei disso porque o valor que eu estou usando é mais. Se eu encontrei um sinal negativo na aceleração, é porque a aceleração dele está ao contrário, significa que esse movimento é retardado, ou seja, a velocidade está reduzindo com o passar do tempo, tá? Agora vamos descobrir que distância ele caminhou, né? Ele se deslocou, né? Equação da posição, S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Vou passar esse cara para o outro lado, vai virar o meu ΔS, né? É igual, a velocidade inicial é 20, o tempo é 3. A minha aceleração, né? Ela é menos 20 sobre 3. O tempo é 3 ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Aqui você já consegue começar a arrumar algumas coisas, né? Opa, aqui ficou estranho, né? Parece que esse cara aqui está elevado ao quadrado. Vou fazer esse negócio um pouco mais para baixo, para a gente não se confundir, tá? Vamos botar aqui um pouco mais para baixo, ó. ΔS é igual a 20 vezes 3 mais menos 20 sobre 3 vezes o 3 ao quadrado dividido por 2. Beleza, pessoal? Daqui você já consegue cancelar algumas coisas, ó. Eu tenho um 3 aqui e um ali de cima. E aí ficou, ó, ΔS vai ser 20 vezes 3, 60. Aqui eu tenho menos 20 vezes 3 vai dar menos 60. Menos 60 dividido por 2 vai dar menos 30. Então, ó, menos 30. Portanto, meu ΔS deu 30 metros. Ou seja, eu acabei de descobrir que ele percorreu 30 metros. Ou seja, ele estava dirigindo, passou mal, pisou no freio e percorreu 30 metros. E aí você tem que tomar cuidado desde já com uma sacada. Eles estão distanciados por 5 metros, né? Então aqui, na verdade, eu ainda vou somar 5 metros. Por quê? Porque aí eu sei que no total ele tem uma distância de 35 metros em relação ao cara que está vindo atrás. Aí agora eu tenho que ver, ele diz que o cara que está vindo atrás teve um tempo de reação de 2 segundos. O que significa isso? O cara está andando e aí o cara lá da frente pisou no freio até o cara que está atrás decidiu o que vai fazer, ele levou 2 segundos e nisso o carro se deslocou. Será que nesse deslocamento eu pego ele ou não? Isso é uma coisa que você tem que descobrir. Então, vamos analisar agora o cara 2. O cara 2, enquanto ele está no tempo de reação, ele está no MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, onde a velocidade dele é 20 metros por segundo e o tempo dele de reação é de 2 segundos, né? Então eu tenho MRU. Vamos descobrir que distância ele avança, né? Equação do MRU, S igual a S0 mais VT. Então, ó, S igual a S0 mais VT. Se eu passar esse cara para o outro lado, vai virar um ΔS. Isso é igual a velocidade dele, que é 20, vezes o tempo dele, que é 2. Portanto, um ΔS de 40 metros. Moral da história. No exercício, ele pergunta se eles vão bater ou não. O que vai acontecer? Eles vão bater. E outra, você não precisou nem calcular o período de frenagem do cara 2. Por quê?
só a distância percorrida por ele com o tempo de reação já é suficiente para ele bater no cara, porque o cara vai parar em 35 metros e só para reagir ele teria que percorrer 40. Então, como é que você responde isso, né? A sua resposta ela é justificada pelas suas equações e você pode anotar para ser o mais explícito possível com o seu corretor, como indicam os cálculos, vírgula, ocorre a colisão. E aí o seu corretor já sabe que você calculou do 1, achou 35 metros, você deixou claro para ele que você somou 5, porque ele tem 5 metros de vantagem, e você calcula em separado o motorista 2 que está exemplificado no seu próprio esquema. Então o examinador olha esse 2, ele já sabe de quem está falando. Então você está sendo muito claro. Indicou para ele que você está tratando aqui de um MRU, aqui você indicou para ele que você está tratando de um MRUV. Então assim, você foi muito claro e no final ainda justificou por escrito que a colisão realmente aconteceria em vez de simplesmente só deixar os seus cálculos, para ele ter que concluir isso sozinho pelos valores que você envolveu, beleza? Uma questão muito boa e ela mostra para você também uma outra coisa. Você pode ter pensado assim, mas lá na tabela tem uma informação que diz que a taxa de desaceleração não sei o quê. Galera, repara, lá na tabela na frente da prova pode ter informação que o examinador quiser. O enunciado do exercício ele é soberano. Então, se por aqui você calculou a aceleração do cara e deu menos 20 sobre 3, é essa desaceleração que você vai ter que usar. E não uma aceleração que foi falada lá na tabela lá na frente. Tranquilo? Então, beleza, galera. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado dessa questão, que tenha entendido essa questão. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!